Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas aqui para você viver melhor com suas emoções. Muitas pessoas me perguntam, se tem alguma forma de, além de fazer terapia, buscar uma ajuda de um profissional, se tem como a gente viver um pouco melhor com nossas emoções. Então, nesse vídeo eu vou trazer 5. A primeira é pensar sobre seus pensamentos. Rafael, como eu vou pensar sobre meus pensamentos? Como assim? Não estou entendendo. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a gente não para refletir porque tantos pensamentos, em um certo momento, vêm à tona. E muitos dos pensamentos vêm, consequentemente, em momentos turbulentos, onde que a gente não consegue entender. Então, a gente absorve todos esses tipos de pensamentos na nossa vida naquele momento. Por isso que muitas pessoas sofrem com depressão e ansiedade, porque de alguma forma elas nunca pararam para aprender sobre esses pensamentos. Eu vou dar um exemplo. Tem momentos que a pessoa ali está com ansiedade e vem muitos pensamentos. E ela, a primeira coisa que ela quer fazer é parar de ter esses pensamentos. Ela quer fugir daquilo ali. Ela, de algum motivo, ela não está entendendo o que está acontecendo e ela fica agoniada, ela fica agitada. Mas se ela parar para entender um pouco sobre esses pensamentos, talvez, em alguma das vezes, vai fazer mais sentido. Porque o que acontece? Quando esses pensamentos vêm dessa forma, tanto na ansiedade, na depressão e outros problemas emocionais, é que alguma coisa esses pensamentos estão querendo te dizer. Chega num certo ponto aonde que é tanta coisa acumulada, tanta coisa que a gente repreende durante o nosso processo de vida, que chega numa hora que o copo transborda. Então, os pensamentos em excesso é a mesma coisa. Ele só quer te dizer que você tem que fazer alguma coisa, que chega, está cansado. Então, quando chega nesse estágio, parar para refletir sobre eles faz com que você consiga identificar da onde está vindo isso, o porquê disso. Claro que isso não vai substituir uma terapia, mas faz você entender da onde que está causando isso, o porquê. E é um processo de quê? De buscar essa experiência, de buscar o porquê esses pensamentos estão acabando com você. Sabe, muitas vezes não é nem pensamentos ruins, muitas vezes são seus pensamentos te mostrando o caminho que você deve seguir. Porque o que a gente muitas vezes não quer entender e compreender é que esses pensamentos estão querendo tirar da gente de uma situação ruim. Está querendo mostrar que você tem que seguir isso, que você tem que tirar isso, tem que cortar isso, tem que adquirir isso. Só que por outros problemas que a gente passa, sem entender, a gente acha que isso é ruim, que a gente muitas vezes não tem a capacidade, que a gente não pode fazer isso, que isso é certo e errado. Mas, na verdade, a maioria dos nossos pensamentos eles estão ali para nos ajudar, se a gente conseguir compreender. O segundo é tenha objetivos e metas. Assim, eu não vou falar como a maioria das pessoas falam, coisas de objetivos e metas, ali foco, não é desse tipo que eu estou falando. É mais a questão de você só ter traços. Traços no seguinte, assim, de você elaborar o que você vai fazer no final de semana, o que você vai fazer amanhã. Todo ano, se você tem um mês de férias, o que você vai fazer nessas férias? Se você vai viajar, se você vai fazer outra coisa. Então, esses objetivos e metas são importantes, porque a maioria das vezes, quando você pergunta uma pessoa, e a pessoa fala que não tem objetivos e metas, ela não está só entregando a sua vida ao decorrer do que a vida possa oferecer, mas sim dos próprios pensamentos que ela adquiriu, que muitas das vezes não foram só delas, mas adquiriu durante esse processo de vida, que vai acabar mostrando para onde que ela tem que ir. Porque muitas das vezes esses pensamentos são objetivos de outras pessoas, são metas de outras pessoas. E pelo fato de você não ter construído isso na sua vida, você vai ficar entregue em prol exatamente de objetivos e metas de outras pessoas. E por isso que você cada vez mais vê pessoas perdidas.
Porque é difícil quando você não tem metas e objetivos claros, que você viver na vida em prol exatamente do que os outros acham que é melhor para você, e você vai perdendo a maior característica sua, que é a sua essência. O que você está aqui para fazer nessa vida, não só de sonhos, mas qual o sentido? O que você gosta e o que você não gosta? A maioria dessas pessoas, elas não sabem nem o que elas gostam. Então fica muito difícil você não ter problemas emocionais se você não deixar bem claro isso. E objetivos e metas não são coisas boas somente, mas também tem coisas que vão ali naquele momento que não vão te dar prazer, mas faz parte do processo de viver a vida. Então, se você não tiver esse amadurecimento de compreensão de vida, de viver, você sempre vai ter problemas emocionais. Porque vai ser o tempo todo pancada, pancada, pancada. Seus pensamentos querendo controlar você, suas emoções. Então, começa a colocar isso na sua vida. Coisas bem básicas, como eu falei. Não precisa ser objetivos de trabalho, profissionalmente, estudo, uma faculdade, curso. Não, começa com coisas básicas. Começa no seu dia a dia. Horário para acordar, horário para dormir, comida, final de semana com a família, sem a família. Isso já vai te trazendo uma maturidade para você compreender melhor o que as suas emoções estão querendo te dizer. Terceiro ponto, tenha paciência. Isso é uma coisa que cada vez fica mais difícil de a gente compreender no processo da nossa existência. De a gente parar para analisar as coisas que estão acontecendo e para onde a gente quer ir. Mas tudo isso, sem paciência, a gente só vai agir por impulso. E você que está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que tudo que você fez na pressa, por impulso, muitas das vezes não deu certo. E isso desgastou muita energia sua. Tenho certeza que nessas fases que você teve que apertar o acelerador, você se desgastou, você perdeu o controle, você teve muito mais problemas. Então, a paciência em qualquer coisa que você está fazendo na sua vida ela é essencial, porque a paciência traz reflexão, traz você pensar sobre aquilo que está acontecendo, sobre aquilo que você está fazendo. E se você tem algum foco, algum objetivo, e você tem um prazo curto, repense sobre o porquê você está se jogando em coisas de curto prazo, tudo com recompensa rápida, porque isso é muito mais desgastante. A maioria das vezes não vê o resultado esperado. Então, muitas das vezes, você está se sabotando, se colocando em sofrimento o tempo todo. Porque imagina, você o tempo todo se colocando em coisas onde que você tem que apertar o acelerador, que você não pode pensar, que você não pode descansar, que você não pode analisar. Isso traz um sofrimento muito grande. E aí essas relações pessoais vão tudo embora, porque você vai ficar mais estressado, você vai perder o controle. Tudo isso vai tirar toda a qualidade daquilo que você está realizando. Então, tenha paciência, tenta entender o que está acontecendo. Muitas das vezes, esse tipo de paciência no planejamento da sua vida é melhor fazer as coisas poucas, mas constantes, do que fazer tudo de mau jeito, tentando fazer tudo acelerado. Porque se você parar para analisar, se você pegar um carro e você acelerar ele, o risco de você sofrer um acidente é muito maior. É muito maior, seu reflexo não tão ativo. Você não consegue analisar a paisagem, você não consegue desfrutar aquilo que você está fazendo. Então, uma coisa que eu trago bastante sobre essa análise, até na terapia, que a terapia é como se você, o paciente, estivesse dirigindo e o psicanalista ou o terapeuta, ele é o condutor ali do lado. Então, é o paciente que dirige, é o paciente que escolhe os lugares, qual caminho seguir, o momento de parar, o momento de prosseguir. E o analista, ele só dá alguns pontos, sabe? Mas quem faz as escolhas, quem vai acelerar, desacelerar, é o paciente. 4. Busque experiências dolorosas, desafiadoras. Por quê? Porque
o que a gente mais vê hoje em dia é pessoas buscando experiências fáceis, recompensas rápidas, em tudo, em tudo, em tudo. O que eu quero dizer com isso? Não é para você que não está acostumado se jogar em algo que você ainda não está preparado para isso. Mas sabe aquelas coisas que ficam na nossa mente de a gente começar alguma coisa que está há muito tempo, muitos anos na nossa mente e a gente não consegue iniciar? Simplesmente, por mais difícil que seja, inicia. Como eu falei na outra dica, a paciência ela ajuda muito nisso. Então, se colocar exatamente a experiência desafiadora, ele vai testar exatamente como você consegue sair de uma zona de conforto, quando você vai estar preparado mentalmente para mudar a situação da sua vida, que hoje pode estar estagnada pelo fato que você nunca se colocou em experiências onde você tenha medo, e isso é inevitável. A vida, tudo que você se coloca no novo, vai te trazer medo. Não existe você chegar e ter um objetivo diferente que você nunca experimentou e não tenha medo. Então as pessoas elas estão fugindo disso. Então também isso requer um pouco de amadurecimento. Se colocar e tentar não entender o resultado daquela experiência desafiadora. Por mais que não dê certo e não saia do jeito que você pensou, mas você entendeu aquele processo. O resultado ele é uma consequência só. E muitas das vezes as pessoas não entendem que o resultado ele não é ruim e nem bom. Porque muitas das vezes aquele resultado ruim, ele foi bom para você entender que esse caminho eu não posso seguir agora, esse caminho eu não quero seguir. E ele vai abrir portas para você ter a experiência de seguir novos caminhos. Quanto mais você se coloca experiência nessa vida, mais você vai abrir oportunidades para você mesmo. Porque se você não se colocar experiência, exemplo, eu vou colocar aqui uma pessoa que só fica dentro de casa, ela não se coloca experiência nenhuma. Como é que ela vai saber o que é bom e ruim para ela, os gostos que ela tem, as oportunidades, o tipo de relacionamento que é bom para ela, se ela não enfrenta isso? Então fica muito mais difícil, né? Viver com as suas emoções, viver a vida assim. E o último, que eu também acho que é essencial, tenha momentos de solitude. Porque você tem que ter o equilíbrio. Eu vejo que hoje em dia as pessoas tentam fugir do tédio o tempo todo. Elas tentam buscar recompensas, felicidade. Só que quando você está o tempo todo fugindo do tédio e buscando recompensas, felicidade, você perde uma coisa essencial na sua vida, da singularidade, da individualidade, que é exatamente a sua essência. Como é que você vai pensar sobre você, sobre tudo que eu comentei agora, sobre os pensamentos, suas emoções, se você está o tempo todo criando momentos de movimento, momentos onde que você não passa um minuto pensando sobre a sua vida, sobre seus gostos, tudo aquilo que eu comentei nas outras dicas. Só que tem um problema. A solitude, o momento de você ter exatamente essa reflexão, essa análise, para quem não está acostumado é muito ruim. É muito difícil. Por quê? Porque se você pegar uma pessoa com 40 anos de idade, que teve vários problemas durante o processo de vida, e ela sempre tentando fugir disso, ela vai chegar aos 40 anos, no momento que ela tiver 10 minutos para pensar sobre isso, já vai ser um caos a mente dela. Então, esse que é o grande problema de você estar no tédio, de você ter um momento de prazer com você mesmo, porque não é fácil. Para quem não está acostumado, não é fácil, porque é o momento exatamente onde que o seu inconsciente, a sua mente, ela começa a te dizer o que está errado, o que você deve fazer, o que está acontecendo. E por causa que as pessoas não têm esse conhecimento, essa compreensão, a maioria nunca passou por um processo terapêutico e não consegue entender o que está acontecendo, elas acabam exatamente fugindo disso. E quando elas não fogem, elas não buscam exatamente não pensar, não ficar nesse momento de solitude, elas adoecem emocionalmente. Elas ficam depressivas, têm transtorno de ansiedade e outros, pelo fato que elas não têm esse amadurecimento dessas emoções e essas emoções consomem elas. Eu quero agradecer a você que viu esse vídeo até agora.
Vou deixar aqui um recado aqui para você que ainda não buscou uma ajuda terapêutica. Estamos chegando em outubro e eu acho muito importante você se colocar à prova. Como eu falei nessa dica, essas experiências podem trazer uma luz para você. Então, por que você não se coloca essa oportunidade de em 3 meses até o final do ano você começar 2024 com essa nova experiência, sabe? Se você está vendo esse vídeo, procure pessoas profissionais que você conhece, já ouviu falar e faz essa experiência. Eu tenho certeza que você não tem nada a perder com isso, ao contrário, você só tem a ganhar. E também outro recado aqui, meu livro, tem uns links aqui na bio, mas se você quiser, manda mensagem para mim aqui no direct, que eu posso te encaminhar. Eu tenho certeza, se você nunca teve oportunidade também de buscar uma ajuda profissional, esse livro ele vai ajudar bastante você, vai te dar insight e vai te mostrar exatamente como eu disse nessas dicas aqui. Vai te trazer um olhar diferente, tá bom? Obrigado.